E agora, deixa eu chamar aqui meu amigo Nurei Barros para ele chamar aqui o entrevistado do dia. No programa Acordando com as Notícias, chegou a hora das entrevistas. Então já se encontra por aqui o entrevistado do dia de hoje, né? O Fernando Batista, ex-pároco aqui de Petrolândia, que a partir de agora, às 7h24, veio aqui. Primeiramente, Fernando, bom dia, obrigado por ter atendido o nosso pedido para a gente bater esse papo aqui bem legal. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cis, bom dia a todos os rádio-ouvintes aí desta magnífica web rádio aqui Petrolândia, cuja coordenação segue com o nosso amigo Assis Ramalho. Sempre, de fato, é muito bom, Assis, conversar com você, trocar essa ideia e, como sempre nos encontramos, o bate-papo sempre acontece. Muito bacana, muito obrigado pelo convite. Ok, 7h24. Fernando, daqui a pouquinho eu quero também bater um papo, porque no Vaticano está abrindo aí as portas para a ordenação de homens casados em regiões isoladas, né? E o Sínodo da Amazônia, marcado para outubro, que já teve agora início, não foi, Fernando? Dia 6, né? Dia 6 de outubro. E vai até o final deste mês. Esse evento está acontecendo no Vaticano, né? Então, padre, no caso, o ex-padre Fernando, né? Aliás, isso não existe ex-padre, é assim, padre? Não, meu querido, fique à vontade, ainda hoje, nos tempos de hoje, ainda pessoas ficam aí na dúvida, chama de ex-padre, chama de Fernando, como é que chama? Chama como quiser, né? De forma, inclusive, sendo respeitosa, pode chamar de qualquer jeito, Fernando, padre, muita gente ainda me chama de padre Fernando, até porque por aqui passei, né? E foi um período assim, de muita alegria, de muito contentamento, de muita satisfação. Então existe aí um respeito e a gente não se incomoda de forma nenhuma da forma como é chamado, desde que seja com respeito, né? Fernando, fala um pouquinho assim da sua trajetória, né? Você, era um sonho seu se tornar padre, todo mundo sabe que posteriormente você passou aqui 8 meses, né? Em torno de 8 meses, teve que voltar foi para onde mesmo? Eu lembro que eu fiz até uma Custódia, né? E posteriormente aí surgiu um amor na vida, abandonou a batina, por aí. Fala um pouquinho da sua trajetória. É interessante porque... Aqui é o bate-papo, todo mundo fica à vontade. Lógico, de forma nenhuma que eu ficaria constrangido, com as suas colocações, até porque nós somos assim, temos um laço de amizade muito bacana. Na verdade, assim, eu quando passei por aqui e depois que saí, fui para a Custódia, toda essa trajetória, em 2014 por aqui cheguei, né, e eu sempre costumei dizer que aqui foi uma gestação, na verdade, né? Foram praticamente quase aí 9 meses aqui nesta paróquia, nesta cidade, nesta região, uma região que ainda não conhecia, o sertão daqui de Pernambuco, né, e fui enviado para cá, para essa região, para essa diocese de Floresta, né, com a intenção de colaborar aqui com a igreja particular de Floresta, particularmente Petrolândia, para onde eu fui designado a exercer o ministério. Tá? Na verdade, como é conversa muito longa, Assis, e precisa de uma certa compreensão de todos em cada ponto específico, responder da maneira que você quer. Pois não. Na verdade, eu já vim para cá, né? Eu sou da região, sou da Mata Norte, sou da diocese de Nazaré, e por ali, quando eu estava, eu já sentia no meu coração aquele desejo, algo já incomodava, não é? Já não estava tudo tão organizado dentro de mim, ao ponto de que o bispo, na época em Nazaré, pediu que eu fizesse uma experiência fora da diocese para poder, num outro ambiente, numa outra região, numa outra realidade eclesial, embora fosse a mesma igreja católica, eu pudesse aí fazer essa experiência e, depois de um certo tempo, decidir do que fazer. Continuar no ministério ordenado, continuar sendo padre ou deixar o exercício do ministério. Portanto, lógico que a gente entende, e eu gostaria que todos entendessem, que eu não podia chegar aqui em Petrolândia, já no meu discurso inaugural, na paróquia, e dizer, olha, estou vindo para cá porque estou pensando já nesse tempo de deixar o sacerdócio, de fazer experiência fora, né? Não, era ilógico, né? E, inclusive,
faltaria, no meu ponto de vista, faltaria até qualidade com as pessoas que estavam me recebendo ali com muita alegria. Né? O tempo passou, o bispo de Nazaré me visitou aqui e perguntou como estavam as coisas. E eu falava, olha, não está legal, né? Eu preciso sim de um tempo. Né? E tudo aconteceu. Hoje minha família, hoje tenho minha esposa, tenho meu filho, graças a Deus, uma bênção para mim, estou muito feliz, inclusive muito realizado, porque descobri, né, passo a passo, pouco a pouco, essa nova vocação. Eu costumo dizer, Assis, que eu hoje redimensionei o meu sacerdócio, o meu ministério ordenado, né, porque hoje eu faço parte de uma família, de um lar. Né, hoje, afinal de contas, a palavra padre quer dizer pai. Né, hoje eu sou pai, realizado também na minha paternidade, e hoje redimensionei o meu sacerdócio para o ministério do lar, o ministério da família. Ok, Fernando, você sofreu, agora não, já tem quanto tempo que você está? 5 anos já. 5 anos, né? Mas no início você sofreu algum preconceito? Como é que a sociedade lhe encarava nas ruas? Isso aí foi uma notícia que não deixa de ter sido uma bombástica, notícia bombástica, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. A princípio, assim, eu creio que deve ter sido bastante e um pouco meio complicado, né? Não, sem dúvida. A notícia... E antes o pessoal encontrava com o padre, depois passou a encontrar com... Na verdade... o mesmo cidadão, claro, né? Na verdade, assim, Assis, eu nunca me preocupei com estereótipos, sabe? Porque existe ainda um estereótipo, uma caricatura do padre, ainda muito formado, eu diria, de forma muito equivocada, não é? Que deve ser o padre, deve ser apenas aquele senhor já de idade, velhinho, de batina e que anda sempre de mãos postas. E meu jeito sempre foi esse, né? Eu sempre fui muito extrovertido, sempre fui muito... Me chamavam de padre moderno, eu não sei porquê, gotas d'água, mas enfim, na verdade, sempre foi meu jeito de ser. Né, meu jeito de me comunicar com as pessoas, meu jeito de andar na rua, minha forma de logo a gente percebeu isso, né? Por exemplo, você foi um padre que assim que chegou aqui já procurou bater futebol. Quer dizer, você foi algo inovador que aqui nunca teve. Você tem um padre ter chegado aqui e participar de eventos normais, jogar futebol, né? Sim. Eu sempre gostei, né? Então é uma coisa que sempre me atraiu. Você foi no futebol como exemplo, assim, entre outros eventos que você participava. Exato. Eu sempre gostei muito de jogar futebol, né? Mas enfim. E daí, o que acontece? Algumas pessoas já olhavam meio, nossa, mas o padre vestindo calça jeans, assim, até um pouco meio apertadinha, né? Então as pessoas, o padre usando tênis, o padre moderno usando boné. São coisas que, talvez para a cultura, né, dessa região aqui, e sobretudo da cidade, não tinha ainda chegado um padre com esse estilo. E aí, de fato, chocou um pouco. Depois veio a notícia, mais chocante, naturalmente, até porque pegou a todos de surpresa, não é? Todo o desenrolar da minha dispensa, do ministério, pegou a todos de surpresa. E respondendo assim à tua pergunta, nunca me senti rechaçado, nunca me senti vítima de nenhum tipo de preconceito. Logicamente, algumas pessoas ainda hoje, infelizmente, né, não compreenderam a liberdade de cada ser humano, ainda hoje passam, então chocaram, né? Mas existe, acho que 99% das pessoas existe um respeito muito grande, as pessoas ainda continuam me chamando de padre, me abraçando, ou seja, a amizade verdadeira continua e eu nunca me senti, e ainda hoje graças a Deus, bem resolvido nessa questão, e não sinto ainda hoje nenhum olhar de repreensão, de julgamento. E, aliás, se houver, tô nem aí, como diz a história. Tô nem aí. Né? Tô nem aí. Na verdade, porque a gente precisa entender que existe uma coisa chamada liberdade humana, né? E existe outra coisa também, né? Me parece, eu sinto isso, que da própria igreja, sabe, Assis, existe um preconceito muito grande. A gente prega muito o amor, a paz, a compreensão, o respeito, a gente prega muito o perdão, não é? E parece que quando acontece um caso desse, e inclusive o meu aqui em Petrolândia não foi o único, né? E as pessoas, parece que você se torna, né? Algumas pessoas no início, né, por não compreender, ainda hoje não compreendem, postaram algumas coisas agradáveis aí nas redes sociais. Teve isso, né? Também? Teve isso também, lógico, ficou mais em loco, uma coisa mais restrita, a gente pôde contornar a situação mesmo na rede social. A liberdade da pessoa, a gente também entende que cada um é livre para dizer o que pensa, o que quer, nessa liberdade de expressão,
desde que eu sempre prezei muito por isso. Desde que na base do respeito, sabe? Na base do respeito mútuo, né? A gente não pode usar rede social para sair denegrindo ninguém e falando mal de ninguém. Existe uma coisa que eu sempre prezei, que foi o respeito, o bom senso. E uma frase que eu uso para a minha vida, não é de hoje, é autenticidade, sabe? É melhor, eu acho bem mais interessante, eu acredito que é melhor você ser autêntico, mesmo que você seja polêmico. Eu sempre fui meio polêmico, inclusive, nas minhas colocações, no meu modo de ser. Mas eu sempre disse isso para todo mundo que eu tive a oportunidade. Eu prefiro ser polêmico, mas desde que eu seja autêntico. Era isso que eu falava e continuo falando até hoje. Mas hoje, 5 anos passaram, as coisas já estão praticamente, vamos dizer assim, resolvidas, né? Sim, porque não houve nada que não tivesse sido, né, Assis? Porque... Eu estou fazendo aquelas perguntinhas que com certeza muita gente gostaria de fazer. Lógico, não fique à vontade. E aqui, como é bate-papo, né? É lógico, essas perguntas, elas sempre povoaram. Às vezes, muitas coisas que eu estou perguntando aqui, as pessoas tinham vontade de perguntar e não perguntavam, né? Sim. Inclusive, muitas perguntas que povoam o imaginário das pessoas, né? Como é, por que foi. Não é? A gente, lógico que nós não podemos também tecer todos os detalhes da nossa vida, das decisões que a gente toma, mas o fato é que são perguntas que todas as pessoas, pelo menos muitas pessoas, gostariam de perguntar, né? Que povoam o imaginário das pessoas quando um padre ele exerce o ministério ordenado e que daqui a pouco ele sai para constituir uma família, né? Então existe muita polêmica aí em torno disso, existe muita especulação, existe muita curiosidade. A gente fica sempre de forma muito à vontade para responder todas as perguntas que as pessoas se dirigem a nós, né? Com certeza. Você está ligado no programa Acordando com as Notícias, né? Hoje o bate-papo aqui com o Fernando Batista, ex-pároco de Petrolândia, que hoje tem família construída. Uma outra curiosidade, Fernando, eu lembro que 8 meses depois de você assumir aqui a paróquia de São Francisco, eu fiz uma entrevista quando você estava voltando para a custódia, né? Quando eu fiz aquela entrevista, você já estava decidido? Na verdade, assim, a gente já foi para a custódia, né, de acordo com o que foi orientado pelo meu bispo na época de Nazaré, né? Também conversei com o bispo daqui, não é? Mas a gente já estava decidido praticamente, né, a passar pouco tempo naquele lugar. Existiram aí rumores, né? A gente sabe que as pessoas falam muito, especulam-se muito, às vezes até exageram e acrescentam a coisa onde não deve, né? Mas na verdade, quando eu saí daqui, começaram a especular muita coisa a respeito da minha pessoa, né? Eu já estava aí praticamente decidido mesmo a voltar para Petrolândia numa outra realidade, né? Então a decisão já estava tomada, evidentemente. Lógico que a gente precisava de esperar um determinado tempo, até por orientação, não é, da própria igreja, no nome do bispo, e eu falo em nome aí do meu bispo na época de Nazaré, Dom Severino, que veio aqui, que me visitou, que conversou comigo, né? São detalhes que a gente conta, sabe, Assis, que estavam nos bastidores, né? Que a gente também, lógico, não poderia estar expondo antes do tempo nenhum tipo de notícia referente a uma decisão que ainda seria tomada, né? Então, quando o bispo esteve aqui, eu lembro muito isso, quando o meu bispo na época, Dom Severino de Nazaré, ele veio para a novena, que eu estava organizando, né, que acontecia sob a minha direção aqui na paróquia. Ele veio, celebrou, ele conversou comigo, nós tecemos detalhes, nós conversamos, eu dizia, eu vou precisar disso, assim, assado, vou fazer isso, desse jeito, porque eu estou vivendo isso, aquilo outro, né? E na minha cabeça já estava tudo, inclusive, decidido. E o bispo, como sendo aquele que orienta o padre, porque o bispo é a autoridade, né, do padre, a gente está sob a autoridade do bispo. E com muita compreensão, com muito respeito, eu diria até com uma certa tristeza no coração, ele logicamente que aceitou. A gente é livre na igreja, não nos trata como escravos, é importante dizer isso, tá? Todo mundo que nos escuta aí, através das ondas da web rádio, está chegando na sua casa, é importante dizer isso. Nenhum padre é escravo da igreja. A gente tem a liberdade, inclusive, se achar por bem não continuar mais no ministério, a igreja deve liberar o padre, né, para casar, para viver, mesmo solteiro,
Eu conheço, inclusive, muitos padres que vivem solteiros, não construíram família, mas não estavam bem no sacerdócio. Né? Então, essa é uma liberdade que consiste a todos nós, né? Sobretudo a quem é padre, a gente é consciente do que a gente está exercendo, a gente é consciente de que no altar, na igreja, a gente tem aquela responsabilidade, mas também a gente é consciente de que a igreja não nos trata como escravo, e se você um dia quiser sair, você pode sair à vontade. E continua católico. Assim, né? As pessoas pensam, imaginam que o padre, quando sai, ele deixa de ser católico, ele deixa a fé, da igreja. Relação, né, com Deus. Exatamente, a minha relação com Deus é perfeitíssima. Aliás, né, uma vez um comentário aí infeliz de uma pessoa que tem uma mente um pouco limitada, dizia que era coisa do demônio, né? Que a minha família era a obra do demônio instaurada aqui em Petrolândia. Né? Eu nunca me senti isso, nunca me senti do demônio, pelo contrário. A minha família é projeto de Deus, né? A minha família é um projeto divino. Eu olho para o meu filho e vejo Deus ali rindo para mim, conversando comigo. Então a relação com Deus continua perfeita, a relação com Deus continua viva. Né? As pessoas não me veem muito na igreja de Petrolândia, mas hoje, por exemplo, pela a minha correria, né, no meu dia a dia, eu me divido entre Petrolândia e Paulo Afonso. Minha esposa mora em Paulo Afonso com meu filho, e eu estou morando em Petrolândia e em Paulo Afonso, porque eu vivo no trânsito, sabe assim, eu gosto de dizer que eu vivo no trânsito. Eu trabalho na Escola Santo Antônio como professor de História e Filosofia até meio-dia corro, vou para Paulo Afonso, né? Lá eu presto estágio na Justiça Federal, que você inclusive abriu as portas aí do seu blog para também noticiar esse... Está fazendo a conclusão, né, do bacharelado. Próximo ano eu já concluo, né, a faculdade de Direito, estou fazendo estágio... Próximo ano já, né? Estou no 8º período agora, terminando. Próximo ano E aí eu estou fazendo estágio na Justiça Federal e fico em Paulo Afonso e aqui em Petrolândia. Então, por isso que a minha carreira... Participo muito das missas lá da Sagrada Família, naquela paróquia por trás ali da Policlínica de Paulo Afonso. Então, aos domingos, quando não estou aqui, estou em Paulo Afonso, curtindo a família, indo para a missa. Eu costumo dizer que essa questão de ir para a missa... Alguém uma vez me perguntou, vai para a missa todo domingo? Eu disse, não vou para a missa todo domingo. Né? Mas por que não vai para a missa todo domingo? Porque muitas vezes eu estou dedicando a vida, o tempo ao meu filho, à minha família, também na minha casa. Eu acredito que a igreja, e você que está me escutando, tá? Você que é católico, que já ouviu minhas pregações, já sabe o meu estilo de reflexão, né? É importante pensar isso, tá, gente? A família também é lugar sagrado. Se no domingo você não vai para a missa, mas que no domingo você está com a sua família, de boa, curtindo, sendo feliz, Deus se faz presente também. Então é muito importante isso. Agora, Fernando, eu imagino assim, você disse que frequenta, pelo que você falou aí, você frequenta mais a igreja em Paulo Afonso do que aqui em Petrolândia. E, aqui é uma opinião minha, você vai dar a sua, claro, eu creio que é mais claro que a casa de Deus, todas as igrejas, né, é a casa de Deus, né, assim como também nossos lares, né. Agora, eu imagino assim, você entrando numa igreja, frequentando a igreja para assistir uma missa em Paulo Afonso, é diferente do que entrar aqui em Petrolândia, porque se você entra aqui na igreja de Petrolândia, todo mundo fica, então, talvez pode ser que casou, você não é padre. Lá em Paulo Afonso, com certeza, pouca gente sabe disso, e você fica mais à vontade, é por aí não, né? Veja bem, é interessante. Acredita que, para mim, é lógico que quando eu participo da missa, eu participo com muito gosto, com muita devoção, como sempre o fiz. Mas aqui em Petrolândia existe um diferencial. E que não chega a ser um negativo, tá, Assis? Não, eu tô falando assim, que deva ser mais ou menos por aí. Eu entendo sim. Mas assim, para que as pessoas entendam que eu não me sinto constrangido em participar da missa em Petrolândia. Pelo contrário, então eu estou na missa aqui na paróquia, então eu olho do lado, sempre tem alguém dando um tchauzinho para mim discretamente, sempre vem alguém me abraça durante o sermão, no abraço da paz. Padre, que bom ver você aqui, e abraça, e dá um tchauzinho, faz um sinalzinho. Então assim, o diferencial é esse. Na verdade, em Paulo Afonso, eu vivo mais um anonimato nessa questão, né? E aqui não, aqui as pessoas me conhecem, me olham, me veem, cumprimentam, né? Então a diferença é essa, mas não há nenhum tipo de constrangimento, nem da minha parte, nem da parte das pessoas, de me ver na missa, de cumprimentar. Pelo contrário, como eu falei, durante a missa, não menos que 10 cumprimentos, piscadinha de olho, tchauzinho,
né, a gente sempre tem visto isso nas missas que a gente participa aqui. Essa decisão, Fernando, também, no meu modo de entender, o impacto foi maior porque você tinha passado 8 meses, né, aqui como padre e veio construir família na cidade. Caso isso acontecesse em outra cidade, onde você não tinha sido padre, talvez a repercussão não fosse a mesma, por aí. É verdade, porque afinal de contas, né, eu exercia uma liderança religiosa e a gente sabe que, sobretudo no nosso interior, a liderança religiosa ela tem um alcance muito grande e uma abrangência, né, de uma importância, como a gente costuma dizer, né, assim, as pessoas das mais importantes da cidade é o prefeito e o padre, né? Então, lógico que hoje diminuiu bem mais esse conceito, né? Até porque os tempos são outros, mas não deixa de ser uma liderança visível na sociedade, uma liderança de peso, né? E quando isso acontece, é estranho sim, né? Eu compreendo muito. Ainda hoje pessoas vêm para mim e dizem, mas eu chorei tanto, mas eu sinto tanta saudade, né? Mas enfim, né? Foi uma coisa que aconteceu, que a gente não pode evitar e que a gente simplesmente tem somente que aceitar. Eu compreendo muito assim, quando as pessoas dizem que ficaram tristes, ficaram decepcionadas, ficaram chateadas, ficaram com raiva, outras ficaram felizes, né? Porque me viram felizes, me viram satisfeitos, me veem ainda hoje. Então, assim, é importante isso. Eu compreendo muito os sentimentos das pessoas. Eu compreendo você, minha querida, meu querido, que ficou descontente, que ficou triste, que ficou chateado, porque eu parei, né? Eu dei um ponto aí na minha vida de sacerdote, da igreja ordenado, da igreja católica, para seguir a vida familiar. Eu compreendo muito o seu sentimento. Mas é importante dizer, Assis, a todos que nos escutam através desta web rádio, que Deus está em todos os lugares, no coração de todos. É aquilo que eu falei há pouco aqui, né? Uma coisa que eu me lembrei agora, esse locutor ele até já morreu, era o Valdir Amaral, né? Ele dizia que a vida mudava, não sei também se essa frase era dele, mas ele sempre dizia, né? Ele é narrador de futebol da Globo, da Rádio Globo. Ele dizia que a vida, ele falava assim, a vida muda de segundo em segundo. Era bem interessante que ele falava, direto ele falava isso na transmissão dele, quando acontecia algo dentro do futebol. Aí eu estou lembrando aqui que quando você foi celebrar a sua última missa aqui em Petrolândia, depois dos 8 meses, que ia voltar para a custódia, você falou uma coisa bem interessante, né? Lá na igreja. Deixa eu lembrar, você disse assim, olha, muita gente que está aqui, que chamaram você de injustiçado, tal, que estava saindo de Petrolândia, era uma injustiça, tal. Aí você falou de um bom humor, bem legal, tu disse mais ou menos assim, há 8 meses quando eu cheguei aqui também, aqui o Padre Giovanni era um padre muito querido aqui, né? Muita gente olhava para mim meio atravessado, né? Que não queria que o Padre Giovanni saísse. Aí agora, né? Agora as coisas mudaram, né? Como foi mesmo aquilo? Que eu achei bem interessante, né? Você até brincou dizendo assim, quando eu cheguei aqui, o pessoal olhava para mim assim, meio com a torcida, porque eu vim substituir o Padre Giovanni depois de 10 anos, né? Padre querido aqui em Petrolândia. Padre Giovanni. Aí eu fiquei com aquilo na minha mente, né? E eu estou lembrando agora. Inclusive, Padre Giovanni, não faz muito tempo, aí, acho que mês passado, retornou à Itália, né? Teve até uma missa de despedida dele aqui, acho que você fez essa cobertura também. Foi um desafio muito grande, cara, porque substituir um padre, né, tradicionalíssimo, um padre que passou 10 anos aqui, um padre que já tinha uma idade, não só no corpo, né, já era um senhor, mas uma idade de ministério ordenado, já tinha tantos anos de ordenação, né, e muito querido aqui em Petrolândia. Aliás, nós temos que ser justos, é uma coisa que eu procuro muito, é fazer justiça com as pessoas e admitir que Petrolândia sempre acolheu muito bem seus padres. Né? Desde sempre, desde de mim, eu falo por mim, a acolhida, a minha pessoa foi magnífica. Petrolândia sempre soube acolher muito bem. Uma das características desta cidade é a acolhida. O encantamento que eu tive por Petrolândia foi justamente a partir da acolhida que a gente teve. É um povo muito receptivo, é um povo muito acolhedor, não é? E foi um desafio, né? E esse desafio justamente por isso. As pessoas, quando o Padre Giovanni foi para a floresta e eu fiquei aqui, as pessoas olhavam para mim assim e ficavam meio ressabiados. Mas esse cara aí,
esse padre aí com jeitão de boy, esse padre aí todo moderninho, né? Eu lembro, me faz lembrar agora, Cis, acho que a primeira, como chama, a procissão, né, que vai lá para a Serrota, né? E aí eu fui de tênis, eu lembro muito isso é muito claro na minha. Eu quando converso com as pessoas, eu costumo falar até, não lembro quem foi, não lembro qual foi a pessoa, enfim, mas eu lembro o fato. Eu estava de boné, acho que 5, 6 horas da manhã, que é madrugadinha, né, início da manhã, subindo para a Serrota, e aí uma senhorinha olhou e, esse é o padre. Mas o padre se vestindo desse jeito, boné, calça jeans, né? Acho que foi o primeiro impacto, né, que eu causei. Muitas pessoas olhavam ressabiados, meio desgostosos, até porque estava sofrendo a saída de um grande padre, um grande pastor, que era o padre Giovanni. Né? Aos poucos, naturalmente, as pessoas vão se adaptando ao modo de ser, de agir de cada um. E eu acredito que a coisa que me faz bem, sabe, Assis, é olhar para o tempo passado, olhar para 5 anos atrás e dizer assim, eu fiz o que devia ser feito, né? Eu fiz o bem, né? Eu toquei o coração de muita gente, continuo tocando, só que de outra forma, de outros meios, com outros meios, talvez uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, e agradeço em público, estava esperando essa oportunidade sua para lhe agradecer aqui ao vivo, através da sua rádio, o espaço que você tem dado a mim todos os meses, né, quando a gente escreve alguma coisa, quando a gente escreve um artigo de opinião. Fernando Batista praticamente é um colunista aqui do blog Assis Ramalho. Não chega tanto, mas enfim, a gente se esforça para que pelo menos uma vez no mês, quando tem... E suas matérias são bem lidas, né? Pois não, e inclusive as pessoas no meu WhatsApp, no meu telefone ligam, mandam mensagem, me encontram na rua, dizem, olha, eu li seu texto, eu li sua mensagem, eu li seu artigo. Todas são bem acessadas. Né? Então existe aí, eu sei disso também, até pelo alcance que o seu blog tem, é um alcance imenso, e muita gente lê não só o seu blog, mas também minhas matérias. Então existem leitores assíduos do seu blog, e também existem esses leitores aí que me alegram lendo também meus artigos. Então, foi uma forma da gente também continuar tocando o coração das pessoas através de uma mensagem que não seja não somente religiosa, mas uma mensagem de vida, é o que eu costumo falar e escrever. Muito bem, e hoje o bate-papo é aqui ao vivo, neste sabadão, dia 12 de outubro de 2019, feriado, dia Nossa Senhora Aparecida, né, nossa padroeira, e também dia da criança. E hoje o bate-papo aqui é com o Fernando Batista, ex-pároco, professor, futuro advogado, né? Para o ano, se Deus quiser, está tudo concluído? Deus permite que assim seja. Agora, Fernando, para a gente concluir aqui nosso bate-papo, né? Que aqui é bate-papo mesmo, o Vaticano aí está abrindo portas aí para uma ordenação de homens casados em regiões isoladas, né? Porque está acontecendo o que é chamado de Sínodo da Amazônia, que está acontecendo isso em Roma. Eu aproveito aqui e pergunto a você, Fernando, eu até perguntei aqui ao bispo, se eu não me engano foi ao bispo, Dom Gabriel, ele esteve aqui também, e vou transferir a pergunta para você. Qual a sua opinião em relação a... O padre não deveria ser liberado para casar? É uma pergunta. Eu fiz essa pergunta ao bispo aqui, estou fazendo a você. Essa é uma pergunta recorrente de todo mundo, de todas as pessoas. A maioria, eu acredito, não vou dizer maioria, mas um bom número de pessoas, dos católicos em geral, um bom número. E aí é muito bom a gente entender que eu não estou dizendo maioria, nem tem estatísticas certas sobre isso. Mas um bom número de pessoas católicas concordam com essa sua pergunta e fazem também, mas por que o padre não deveria também casar? Bom, eu não li, não ouvi o bispo falar, não sei qual a sua resposta, mas, e aí a gente fala nessa questão do padre casar, que você entrou, sobre o Sínodo da Amazônia, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, caso o tempo dê, mas eu acredito assim, sabe assim, muitas pessoas já me perguntaram, e aos que me ouvem, né, e talvez quem está me ouvindo vai dizer assim, não, mas ele não falou isso. Mas eu falei para as pessoas que me perguntaram assim, eu acho que deveria sim, padre, casar. Devido a tantas questões históricas que acontecem aí, mundo afora, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, aí eu faço uma reiteração, porque acontece que não dá tempo da gente explicar tudo para as pessoas, né? E desse espaço de tempo eu digo a você, Assis, eu digo às pessoas que nos ouvem,
Não sei se a igreja chegará a este ponto. Né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque, e olha que eu falo com autoridade sobre isso, tá, Cis? A igreja não está preparada ainda para ver isso. Por quê? Porque quando o padre, que é o meu caso, quando um padre sai da igreja, quando o padre pede a dispensa, a igreja não está preparada para aceitar isso. E muitas vezes nós somos taxados pela própria igreja, pelas autoridades inclusive da igreja. E aqui eu não estou fazendo nenhum papel de advogado do diabo para condenar a igreja, quem sou eu. Mas muitas vezes a própria igreja nos trata com desdém, nos trata de forma estereotipada, né, discriminatória muitas vezes, né, que parece que enquanto a gente está no altar, ótimo, beleza, eu amo, eu apoio, está comigo. Quando a gente toma uma decisão, porque eu costumo sempre dizer isso também, nós que saímos, nós que deixamos de celebrar a missa, deixamos de estar no altar, nós continuamos nossa vida digna, trabalhando, amando nossa família, cuidando da nossa família, cuidando da nossa espiritualidade, né? cada qual da sua forma, mas nós não nos tornamos pessoas imorais por isso. Né? E parece que os olhares, muitas vezes, da própria igreja, olham para a gente dessa forma. Né? É um imoral, não serve mais, né? Vamos rechaçá-lo, vamos ignorá-lo. Né? Então, é importante dizer, hoje eu faço parte de um grupo de WhatsApp de 38 padres casados, né? De todo o país. A gente tem padres aí daqui de Pernambuco, Sergipe, São Paulo, Minas Gerais. Então existe um grupo aí que a gente se comunica diariamente. Inclusive essa entrevista eu pretendo inclusive postar no nosso grupo de WhatsApp. E a gente comenta muito isso, né? A gente acaba entrando no ostracismo. Que troço que é isso? Que diabo que é o ostracismo? É aquele esquecimento voluntário, né? Então as pessoas, a própria igreja nos trata de forma muito, com esse ostracismo de nos ignorar. Ou seja, dentro da igreja tem como dizer, aquela ala mais conservadora, por aí, não tem uma mente assim, que era para estar mais aberta. É a própria igreja, e isso partindo do alto escalão, tá? Do alto escalão do Vaticano até as nossas lideranças de pastorais, nas nossas comunidades. Existe um conservadorismo que não é negativo, tá? O fato de ser conservador não é negativo. O fato desse conservadorismo exagerado de achar que um padre agora, porque ele não está mais no sacerdócio, ele deve ser ignorado, ele não deve ser chamado para nenhum evento. Né? Ou seja, vocês sentem isso, vocês desse grupo aí, sentem isso dentro da igreja mesmo? Sim, a gente sente. Lógico que para nós isso não é motivo de perder nosso sono, não, tá? Eu tenho comido, dormido, vivido muito bem em relação a isso, até porque estou muito bem resolvido, tá? Para quem espera um Fernando assim frustrado, triste, pelo contrário, estou muito bem resolvido, estou muito feliz. Deixa eu aqui, em cima de uma pergunta, me veio outra, né? É o seguinte, caso, né? Porque existe aí isso aí não é de agora, né? Porque padre não casa, deveria casar, né? Eu particularmente acho que o padre deveria casar, né? Por que não? O pastor não casa, por que o padre não pode casar? E levar a sua vida normal, mas é uma opinião minha. Agora, caso quando você tomou essa decisão, se a igreja já tivesse liberado, né, o padre casar, você continuaria padre? É aí que está, né? Uma pergunta que segue a outra, né? Lógico que você explicou bem, uma pergunta leva a uma outra pergunta. É por isso que aqui é bate-papo. Na verdade, assim, quando eu falo que a igreja não está preparada para admitir padres casados, né, eu falo do seguinte: existe uma tradição secular, são 600 anos aí, a gente vê que quando que foi? No início da igreja não tinha essa ideia de padre celibatário, padre não casado. Os padres podiam casar. A gente vê que o primeiro papa foi Pedro, né? Ele foi casado, né? Jesus curou a sogra de Pedro. Então veja bem, no início da tradição da igreja não existia essa distinção, essa diferença ou essa proibição do padre não casar. Isso veio em 1215 aí com o Concílio de Latrão, em 1215, depois confirmado em 1540 com o Concílio
de Nicéia. Então, assim, foram atos conciliares, né, que foram reunidos ali os bispos do mundo inteiro, foi decidido com o Papa da época, que a partir daquele momento, os padres agora da Igreja Católica do Ocidente, deixo bem claro isso, a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica Romana, a partir de então os padres não poderiam casar. Isso é uma tradição praticamente milenar. Para quebrar com isso, existe uma barreira muito espessa, muito grossa, que não dá para quebrar de um dia para o outro, de um ano para outro. O Papa Francisco, esse grande Papa aí da nossa igreja atual, ele tem... Eu costumo dizer que é um Papa arretado esse Francisco. Demais, espetacular. O Chico é virado. O Chico é virado, ele é danado. Embora ele tenha encontrado, Assis, esse conservadorismo exacerbado nos próprios muros do Vaticano. Né? Existe uma oposição muito grande ao Papa Francisco hoje, né, em Roma. Né? Inclusive com esse sínodo, né, eu tenho acompanhado, quando me dá o tempo, acompanhado o sínodo, existe uma oposição muito forte ao Papa Francisco e aqueles que eu acompanho da própria igreja, são próprios cardeais que estão lá dentro e que têm oposição ao Papa Francisco. Então, voltando à questão do celibato dos padres casados, é uma tradição milenar, não se resolve de um dia para a noite. Tá? Eu costumo dizer assim, e aí respondendo a sua pergunta, se o Vaticano agora abrisse para o padre casar, padres casados celebrar a missa, você voltaria a celebrar? Essa é a pergunta. Essa foi a pergunta, né? De forma objetiva, eu diria que talvez, né? De forma racional, né? Porque se a igreja tem essa necessidade e chama aqueles que já são casados, né, a voltarem ao ministério, eu não garanto que sim. Talvez não, a depender de que contexto isso fosse colocado. Né? Deixo bem claro, tá, meu povo, tá, gente? Não é desejo meu, eu não vivo a minha vida de forma nostálgica, que eu gostaria de voltar, não. Mas é uma proposta da igreja, a igreja apresenta suas necessidades e apresenta uma proposta ampla e bem estudada, a gente também estudaria o caso. De forma objetiva, eu dizia talvez. De forma radical, não sei. Né? Fica sempre essa incógnita, sem nenhum tipo de nostalgia. Muito bem, você está ligadinho na web, Rádio Petrolândia, programa Acordando com as Notícias, programa esse apresentado, comentado por este amigo de vocês, Assis Ramalho, com a sua participação pelo 999551186, todos os dias de segunda a sábado, eu estou aqui logo cedinho, levando para vocês ao vivo o programa do Povão, que posteriormente, né, é gravado, posteriormente fica disponibilizado no blog de Assis Ramalho por meio de vídeo e aquele resumo por meio de um texto, né? Então tá aí, hoje o bate-papo aqui ao vivo com Assis Ramalho, eu estou aqui recebendo, batendo esse papo legal com o Fernando Batista. Falar nisso, daqui a pouquinho nós vamos receber aqui o Michel Ferraz, né? Daqui a pouquinho também vai ter bate-papo. Hoje o bate-papo aqui é duplo, né? O bate-papo aqui hoje é duplo. O Michel Ferraz, vamos falar de coisas importantes também em relação aqui ao nosso município, né? O Michel Ferraz, para quem não sabe, eu acho que a maioria sabe, mas nunca é demais a gente lembrar que ele é o coordenador de produção do Ministério da Agricultura, né? Vamos falar de agricultura daqui a pouquinho. E lembrando que na quarta-feira que vem, o entrevistado do dia é o presidente da Câmara de Itacaratu. Ele me confirmou ontem à noite, né? A gente recebeu aqui 2 pré-candidatos à Prefeitura de Itacaratu. Primeiro foi o vice-prefeito Washington, posteriormente a gente recebeu aqui o secretário de Finanças, Dedé de Carrinho, e agora o espaço vai ser aberto para um outro pré-candidato. Eu creio que ele vai anunciar sua pré-candidatura aqui quarta-feira no Acordando com as Notícias, que é o presidente da Câmara, o Givaldo, popular Givaldo Crente. Fernando, para a gente complementar aqui esse bate-papo, a entrevista de hoje, a entrevista bate-papo, vamos falar desse evento que também está acontecendo lá em Roma, né? Sim. Que é o Sínodo da Amazônia. Faça um resumo aí o que é mesmo esse Sínodo da Amazônia. Na verdade, o Sínodo, ele acontece de forma periódica a cada ano, a cada 2 anos, a depender também da necessidade. Não é anualmente, não, pessoal, porque ele não é. Então, assim, o último, inclusive, foi em 2018, o ano passado, teve o sínodo que foi referente à juventude, né? A questão da juventude, como que a igreja vai lidar
inclusive a própria linguagem da igreja, né? Então, no sínodo no sínodo da juventude do ano passado, foi colocado isso, né? Como que a igreja, nos tempos atuais, vai lidar com a linguagem jovem no mundo inteiro, logicamente. Então, o sínodo nada mais é do que aquela reunião de bispos do mundo inteiro, juntamente com o Papa e outras lideranças que não são católicas. A gente tem que compreender isso, não é uma reunião restrita somente à linguagem da Igreja Católica. A gente tem nesse sínodo, inclusive, da Amazônia, nós temos luteranos, nós temos anglicanos, nós temos católicos ortodoxos, né, ligados ao Oriente, nós temos lideranças políticas, né, para que a gente saiba, o ex-secretário da ONU, o Ban Ki-moon, não é? Ele está participando, inclusive, desse sínodo da Amazônia. Porque esse ano, um dos assuntos principais é sobre a Amazônia aí, estão tacando fogo em tudo aí. Inclusive, está pegando fogo, né, em todos os sentidos, inclusive de notícias, de relação entre estados, né, relação entre países, quando fala estados, né? A gente compreende aí de forma mais ampla, são países, porque a Amazônia hoje compreende 9 estados, 9 países, né? A gente tem aí o Brasil com a sua maior abrangência da Amazônia, a gente tem outros países também que fazem parte, o que a gente chama hoje da Amazônia internacional, né? Porque são 9 países que tem aí um pedaço da Amazônia que compreende aí essa noção de Amazônia. Quando a gente fala de Amazônia, muita gente pensa que é só relacionado ao Brasil. O Brasil tem a maior parte, acredito que 60% do território amazônico está no Brasil. Mas a questão do sínodo da Amazônia, por que o Papa convocou esse sínodo? Porque é de interesse do mundo inteiro, né? A gente tá sempre aí vendo, sobretudo nas últimas décadas, Assis, as questões climáticas, né, envolvendo aí questões climáticas. Agora, não faz muito tempo, essa questão da Amazônia, destruição da Amazônia, a Amazônia aí ardendo em fogo, ardendo em chamas, e líderes mundiais, presidentes, líderes da alta cúpula da ONU, inclusive, preocupados com essa questão. E de um mês para cá, sempre está havendo uma dissensão, um mal-estar entre líderes mundiais, né? Entre o governo brasileiro, por exemplo, apenas para citar, entre o governo brasileiro e o governo francês, por exemplo. Né? Teve uma querela muito aguçada, muito inchada aí, entre um climão, né, entre esses dois presidentes, aí, o nosso presidente atual com o Emmanuel Macron, que cobrava a satisfação do Brasil em relação às queimadas, né? Em contrapartida, o nosso presidente, polêmico também em suas colocações, fez algumas colocações infelizes que acabou gerando um mal-estar entre os países. A igreja, por se preocupar com isso, a igreja não se preocupa com a ecologia, não se preocupa com o clima de hoje, né? Desde a década de 70, todos os papas que antecederam o Papa Francisco escrevem sobre isso, escrevem sobre a ecologia. Então, trazer a Amazônia para o discurso religioso, para o âmbito religioso, é trazer o discurso da vida, né? Então, a igreja se preocupa com isso, com a vida como um todo, com a vida selvagem, com a vida, com a natureza, com a fauna, com a flora e com a vida humana, porque depende muito, muitas famílias, muitas vidas humanas dependem da Amazônia. Ok, Fernando, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Acordando com as Notícias, mas fique à vontade aí, se tiver outro assunto aí que não foi tocado aqui, fique à vontade. Pois não, eu de pronto já agradeço, né, ao convite, agradeço esse bate-papo, mas uma coisa que eu gostaria de falar do sínodo, porque eu acredito que foi o que motivou o nosso encontro, motivou esse bate-papo da gente, assim, a questão talvez seja mais tensa, está acontecendo desde o dia 6 de outubro até o dia 27, esse sínodo da Amazônia. E uma das questões mais tensas que motivou, repito, esse nosso bate-papo de hoje, é a questão que está trazendo para o sínodo a ordenação de homens casados para a Amazônia. É importante dizer a vocês, meu povo aí, meus amigos, o pessoal que está escutando, sobretudo os católicos, né, os que inclusive torcem, né, para que os padres casados voltem a celebrar a missa, mas não é em relação a padres casados não, tá?
Então é importante que o sino está trazendo a possibilidade, é apenas uma possibilidade, Assis, de se ordenarem homens casados que sejam o que a igreja chama aí, não só a igreja, mas gramaticalmente, chama de eutactones, ou seja, são aqueles que nativos da região amazônica, homens de boa índole, a igreja chama de viri probati, ou seja, aqueles que demonstram uma moral, demonstram uma capacidade reta de vida, uma moral ilibada, uma família bem constituída, uma espiritualidade também bem aguçada, para que esses homens, vivendo a fé católica deles, já casados, possam ter a possibilidade de serem ordenados para ali naquela região amazônica, né, onde compreende a região amazônica, e se estabelecerem como comunidade viva com um padre lá, com um líder religioso. Porque a gente sabe que a Amazônia ela sofre, inclusive, a penúria de... A geografia da Amazônia é muito complexa, né? Passam-se 3, 4, 5, até 6 dias de barco para chegar a uma comunidade ribeirinha. Então a falta de assistência na Amazônia, assistência ao básico, saúde, assistência religiosa, é muito complexa, muito precária. Então a igreja, pensando nisso, está levando esse tema para o sínodo. O bicho está pegando lá no Vaticano. Não é? Com essa posição do Vaticano aí, abrindo as portas aí para a ordenação de homens casados. Exato, é uma possibilidade a ordenação de homens já casados para exercer o ministério. É uma proposta que o Papa Francisco está trazendo, alguns cardeais estão